Bom, então vamos lá. Primeiro, de novo, oficialmente agora, bom dia a todos. Tá? Antes de tudo, eu queria conversar um pouco sobre essa situação da disciplina de vocês. Tá? Se para nós professores a situação não é nada cômoda, para vocês é muito mais incômoda, né? Essa troca de professor e tal. Então, eu conversei bastante com o Rafael, a gente acertou algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. Tá? Primeira coisa diz respeito à avaliação. Né? Eu, honestamente, né, convivendo 3 semanas com vocês, o que vai ser isso de disciplina, depois tem avaliação final, sei lá, período final, recuperação e tal, eu não teria, honestamente, condições de avaliar vocês, né, porque eu não vi como é que foi o semestre, como é que vocês avançaram, como é que vocês assimilaram. Né? O Rafael tem muito mais condições. Então, o que ficou acertado entre mim e ele é que a avaliação fica por conta dele. Tá? Ele vai fazer a avaliação. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Para ser bastante o mais honesto possível, né? Para fazer uma avaliação honesta, né? Que seja bem feita. E eu realmente não teria condições, não tendo convivido com vocês no semestre. Não me sentiria à vontade para fazer essa avaliação. Tá? A segunda coisa diz respeito aos conteúdos. Tá? A minha vida toda eu trabalhei com literatura brasileira, né? E trabalhei com teoria o tempo todo. Né? Objeto e teoria, vamos discutir isso daqui a pouquinho, são inseparáveis. Né? Você vai mexer com objeto, você vai mexer com teoria. Tá? Só que nesses meus 30 anos de UFSC, né? Eu nunca tive... Eu nunca ministrei disciplina de teoria literária, então eu nunca tive a preocupação de formular uma didática específica para esse conteúdo. Tá? Então, o que eu pensei? Né? Eu vou deixar, então, os conteúdos de teoria da ementa para o Rafael, também conversei isso com ele, né? A gente acertou isso, né? E eu vou trazer para vocês algo com que eu trabalhei muito, né? E que é algo que é extremamente necessário, que é uma... que corresponde, né, que é uma companheira importantíssima da teoria, mas que raramente é discutida nos estudos literários, que é a metodologia da crítica da leitura literária. Tá? A minha tese de doutorado foi sobre isso. Tá? É uma epistemologia da crítica literária. Epistemologia quer dizer filosofia do conhecimento. Né? Como é que é possível conhecer o objeto literário? O que é, primeiro, um objeto literário? Qual é o papel da teoria nisso? Quais são as dinâmicas, quais são as estratégias de leitura, de construção do objeto, de experimentação, de teste de hipóteses, de conclusões, e como transformar tudo isso numa outra obra, que não é mais literária, é uma obra crítica. Né? Então, essa preocupação, né, com esse foco na metodologia é algo extremamente importante, mas extremamente relegado a segundo plano. Tá? Se vocês pegam projetos de pesquisa, desde graduandos, TCC, até pesquisadores já aposentados com 50 mil anos nas costas, né, em geral, quase sempre, você pega lá a parte metodologia, o que a pessoa coloca, um cronograma de atividades. Isso não é metodologia. Metodologia é você discutir qual a teoria você vai empregar, como é o seu objeto, que tipo de análise você vai fazer, que tipo de levantamento de dados, de informações você vai fazer, como você vai organizar esses dados, essas informações, ou seja, como é que você vai construir o seu objeto. É um objeto muito particular, que é um objeto que é uma leitura, que é algo não material, que você vai ter que primeiro transformar em algo material, que são anotações, observações, reflexões, lembranças, né? E depois, finalmente, dar uma consistência, uma coerência maior, mínima, né? A maior possível, transformando numa outra obra, que é a obra crítica. Tá? Então, discussão de metodologia, infelizmente, é uma coisa que é muito falha na nossa área. E eu digo que é falha porque se estudos literários não fossem uma ciência, não haveria necessidade de uma discussão metodológica profunda. Né? Nós simplesmente faríamos aquela velha
pesquisa impressionista, né? Eu senti isso, eu lembrei daquilo, e eu estou com essa teoria aqui embaixo do braço, e é assim que eu estou vendo isso, né? Na base do improviso, como é feita a maioria das reflexões das pesquisas em literatura, né? Mas, primeira coisa, né, um pressuposto que, desde antes do meu doutorado, para mim era muito claro, né? Estudos literários é uma forma de ciência. A gente não tem que se envergonhar em nada diante de ciências exatas, de ciências biomédicas, né? Nós também somos ciências, tanto que nós nos encaixamos em ciências humanas, não é? Para vocês terem uma ideia, quando o Antônio Cândido fundou lá o IEL na Unicamp, né? O IEL é Instituto de Estudos da Linguagem, né? Havia uma sugestão para que ele se chamasse Instituto de Ciências da Linguagem. E ciências da linguagem aí compreende, né, tanto linguística quanto literatura, né? Na Alemanha, eu não falo nada alemão, sei uma outra palavra, né? Vou tentar pronunciar aqui, certamente se alguém fala aí vai me achar ridículo, mas paciência, não vou pagar o preço de não saber alemão direito, de não saber nada de alemão, nem direito, nem indireito, nem incorreto. Na Alemanha, estudos literários se chama Literaturwissenschaft. Tá? Literatura, Wissenschaft, ciência. Ciência da literatura, né? São os estudos literários. Assim como o curso de letras na Espanha se chama filologia, né? O instituto lá que eu fiquei um ano lá trabalhando com eles, não é instituto de letras, né? É filologia, né? Que tem uma abordagem, digamos, até mais científica. Então, estudos literários são uma ciência no sentido mais lato, mais aberto possível. Ciência como scientia, do latim, como saber, como conhecimento. Se estudos literários produzem conhecimento sobre objetos, sobre o mundo, sobre as pessoas, é uma ciência. A questão é a gente tomar o cuidado de procurar a metodologia específica para a nossa ciência. Claro que não é a metodologia, há várias metodologias. Como nas ciências exatas, há várias metodologias, né? Ao longo do tempo, é um exemplo fácil, a gente vai passando de modelo científico para modelo científico, né? A mecânica newtoniana na física já está ultrapassada pela relatividade. E a relatividade vive brigando com a quântica, que pressupõe metodologias diferentes, né? Isso para falar só na física, tá? Então, essa nossa preocupação com metodologia é algo realmente que eu considero de imensa importância, tá? Eu selecionei aqui, eu vou compartilhar a tela, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar e descompartilhar para ficar podendo ver a cara de vocês. Assim, de novo, quem se sentir à vontade, por favor, ligue o vídeo para a gente poder ir vendo as caras uns dos outros, tá? Aqui no final, eu acho que está aqui. Deixa eu voltar para cá. No final do curso de vocês, tem aqui os conteúdos do Rafael, né? Então, tópico 2, na verdade, são os meus conteúdos aqui, tá? Eu quero começar lendo uma entrevista de 2018 que o João César de Castro Rocha, que é um professor da UERJ, deu para um blog publicado no Estadão, né? Então, está aqui a tarefa, né? Eu tinha pedido leitura para hoje, mas a ideia não sei se todo mundo conseguiu ler. Quando eu... deixa eu voltar aqui. Quando eu compartilhei... quando eu botei um arquivo, eu tinha pegado direto da internet, e aí ele cortou pedacinhos, linhas entre uma página e outra. Então, eu me dei conta disso ontem, daí eu refiz, né? Então, não sei se alguém tentou ler antes, tentou ler, percebeu que pulou frase, pulou linha. Então, não tem importância. A ideia é que a gente vá ler e discutir essa entrevista do João César, que é muito boa. Mas não só do João César, né? Eu selecionei também um artigo muito bom do Roberto Assis de Souza, também professor da UERJ, com quem eu estava fazendo pós-doutorado, né, até agora, dia 15, né, que é um artigo chamado A Questão do Método nos Estudos Literários, né, e depois eu quero ler e discutir com vocês
um livrinho pequeno do Fábio Durão, que é um amigo da Unicamp, que tem pensado muito bem essas questões todas, né? Dependendo do andar da carruagem, né? Dependendo de como que vocês forem absorvendo isso, como que vocês forem entendendo, assimilando, aprofundando cada um do seu modo, né? Daí eu vou pegar algumas coisas que eu desenvolvi na minha tese, tá? Sobre metodologia da crítica literária, sobretudo algumas noções de um francês que eu gosto muito, vou escrever o nome dele aqui no chat, tá? Eu acho que alguns de vocês devem conhecer, que é o Bachelard. Tá? O Bachelard é muito famoso pelas reflexões dele sobre arte, sobre literatura, né, sobre ciências humanas, né, a psicanálise do fogo, a psicanálise da água, o devaneio, a poética do espaço, né? Mas eu trabalhei na minha tese, que é o que nos interessa aqui, com o Gaston Bachelard, epistemólogo. Ele era físico, químico, não me lembro bem agora, de formação, foi professor de ensino médio. Então, são 3 livros dele, tá? Que eu gosto muito, né? Eu vou escrever aqui também no chat. Tá? E em um dos livros, estou chegando no fim já. São 3 livros, tá? Dele, que eu gosto muito, de epistemologia. Tá aqui, a filosofia do não, a formação do espírito científico e o novo espírito científico. Né? Ele desenvolve noções muito interessantes que para nós ajudam muito. Né? Por exemplo, a noção de perfil epistemológico. Ele acha importantíssimo que o cientista, e vamos nos colocar como cientistas, né? Ele tem que fazer o que ele chama de uma psicologização de si próprio, né? De tentar entender qual é o método que ele usa, como é que é a sua experiência, como é que é a construção de suas hipóteses, né? Então ele vai ver que há vários perfis epistemológicos possíveis para os pesquisadores. Há um grupo lá de 5 ou 6. Mas se houver condições, se houver interesse e tempo, né? O que eu queria discutir é a noção dele de obstáculo epistemológico, ou seja, obstáculos ao conhecimento. São ilusões ou problemas ou obstáculos que a gente não se dá conta e que atrapalham a construção do conhecimento. E repetindo, conhecimento ligado às ciências humanas e especificamente conhecimento ligado aos estudos literários. Então, essa é a minha perspectiva. É o que eu achei que eu podia honestamente trazer para vocês como um assunto importantíssimo, que quase não é discutido, infelizmente, fechado, e que, digamos, vai certamente alargar a visão de vocês sobre tudo que vocês viram de teoria literária, sobre as linhas teóricas, sobre os teóricos que vocês leram e sobre os conceitos de teoria literária. Tá? Então, queria ouvir um pouco o que vocês têm a dizer sobre isso, por favor. Não falem todos ao mesmo tempo, como diria o meu amigo Carlos Maciel. E, por favor, mais gente, bota a cara. Vamos ver uns as caras dos outros, vai. Vamos lá. Vitória, Bianca, Érica, quem mais? Amanda, as Amandas que eu conheço também. Quem mais? Daiane, Gabriela, Giovana, Henrique, João Vitor, Juliana, Kátia, Kelly, Luane, Luísa, Natália, Thaisa, Vitória, já falei. O que vocês têm a dizer? Eu só queria dizer que eu gostei, eu achei muito interessante a sua proposta, porque eu sinto isso, assim, que falta um pouco de noção quando eu falo dos alunos, né, tipo, das outras pessoas, né, tipo, minha mesmo e de todos, sei lá, dessa coisa mesmo, metodológica. Eu sinto falta disso na linguística também, porque por mais que tenha ali as vertentezinhas, a gente não entende direito, não consegue criticar elas e tal, então eu achei bem legal a proposta. Acho que vai ser bom. Legal. A linguística está muitíssimo mais avançada do que a dos estudos literários nessa questão de metodologia, mas muitíssimo mais. Nem se compara. Né? Mas ainda tem muitos problemas. Assim. Sim. O que talvez vocês já estejam sentindo, que eu senti no mestrado na Unicamp, é assim, eu via
havia vários professores, quase todos formados pelo Antônio Cândido, mas cada um seguiu o seu caminho, né? Então, a gente sentia falta de uma certa clareza, justamente metodológica, de alguém dizer, sei lá, que Roberto Schwartz chegasse lá e dissesse para nós, olha, eu sou adorniano, eu trabalho com as teorias do Adorno, que pressupõe isso, aquilo. Isso não era colocado claramente, então a gente tinha que ir pescando e tentando intuir o que ele, né, tal, das leituras que ele fazia, né? Tinha o Alexandre Eulalio, Pimenta da Cunha, que era outro estilo. O Alexandre Eulalio não foi formado pelo Cândido, era um autodidata que tinha diploma de notório saber, ele não tinha nem graduação completa, mas era um erudito, né, fantástico. Sabia tudo, sabia de heráldica até famílias reais europeias. Um negócio impressionante. O cara tinha aquela cultura de rodapé de tampinha de Coca-Cola. O cara conhecia tudo. E ele era assim uma espécie de rato de biblioteca, né? Bom, eu proponho o seguinte, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo está meio tímido ainda? Vocês já estão numa fase aí que não é para ter timidez mais, né? Pelo amor de Deus. Algum outro comentário, além do da Érica? Eu só queria comentar que eu achei bem interessante a proposta da gente falar, se desse tempo, né, de falar sobre teu pós-doutorado. Eu fiquei bem interessada, assim, achei muito interessante. A noção de obstáculo epistemológico é do doutorado, tá? No pós-doutorado, agora eu trabalhei com aquele pesquisa que você conhece, pesquisa sobre teoria do verso. Avançamos muito. Naquilo que você acompanhou com a gente, nossa, avançamos um caminhão, quilômetros, centenas de quilômetros, tá? Mas é outra coisa. Foi um doutorado que eu defendi em 93. Talvez muitos ainda fossem nascidos ainda, né? Pois é. Então, entrou a Gabriela. Ótimo, bem-vinda. Gabriela, o que você achou da proposta? Por favor, fala então, já que você entrou. Então, eu gostei e eu queria dizer que é um elogio que eu queria fazer da primeira escolha do primeiro autor, o João Castro. Eu li o Retórica do Ódio dele e é um livro incrível. Sim. E aí eu fui atrás e fui conhecer o autor, e o autor é maravilhoso e Sim. Deve ser um professor maravilhoso. O João César, é um cara assim, muito culto, né? Eu vou diferenciar de erudito, aquele que acumula informação e não sabe muito bem como construir conhecimento em cima dela. Ele é muito culto, ele tem feito estudos importantíssimos, não só em literatura, em política também. Ele se dedicou exaustivamente a estudar a influência das ideias do Olavo do Carvalho, né? Eu falo Olavo do Carvalho para não dizer um palavrão. Ele estudou muito as questões dos militares, ele tem um trabalho muito bom sobre isso. Ele é muito bom em história literária e eu conheço pessoalmente. É uma pessoa extremamente gentil e simpática, de um caráter excelente, nada vaidoso, sabe? Aliás, a UERJ, o Acísilo também é outra pessoa maravilhosa, né? Eles têm professores muito, seres humanos muito bons, além de serem intelectuais de primeira linha. João César, assim, é um cara que vale a pena vocês lerem, tá? E, se possível, vale a pena conhecer, porque ele é um sujeito de finíssima fatura, um cara muito bom, tá? Vale a pena, sim, ele é muito bacana. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Deixa eu compartilhar de novo aqui, então. Vamos começar a discutir. Claro que não vou ler aqui, é muito chato, né? Se eu ficar lendo linha por linha, eu vou ler alguns trechos, mas onde é que eu estou aqui? Está aqui. Mais interessantes, né? E eu coloquei aqui no PDF de vocês aí a ligação para onde está aqui na internet, tá? Esse aqui é o João César, né? Ele já foi mais parecido com o Jim Carrey, agora está menos parecido, né? Bom, aqui tem uma entrevista, uma apresentação dele e tal, e tem essa entrevista, fala do que ele é, etc. Né? Vamos lá. Né? Então, essa pergunta. Eu vou ler as perguntas e vou comentar as perguntas e vou comentar trechos das respostas deles e espero também ouvir comentários de vocês. Né? Então, a pergunta é: parte da sua produção nos últimos anos envolve os problemas do método e do próprio contexto da crítica literária. Então, o João César é um dos que tem se preocupado com isso. Quando eu falo que quase nunca essa preocupação aparece,
Talvez tenha sido exageradamente injusto. Há pessoas, né? Falei do João César, falei do Assísio, falei do Fábio Durão. Felizmente tem gente se preocupando com isso, né? Então envolve os problemas do método e do próprio contexto da crítica literária. Você poderia comentar de maneira geral, com alguns exemplos, a importância dessas discussões e como você colocaria suas propostas? Bom, a gente já começou, eu já apresentei para vocês essa importância do método, tá? Aqui, deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu peguei, deixei aqui para você, deixei aqui, bom, eu não, deixa eu copiar, deixa eu abrir isso aqui. Eu vou botar aí no chat para vocês, tá? Esse endereço. A Wikipédia tem umas coisas que são nada boas, né? As coisas que são muito boas. Essa aqui é uma que é muito boa, tá? É a página sobre o método científico, tá? Vocês vejam que tem bastante informação muito boa, tá? Bastante coisa. Deixa eu só pegar essa imagem aqui. Tá aqui. Bom, tá aqui, tá? Na turma da noite tinha gente lá, tinha feito colégio técnico, tinha feito IFSC, né? É o caso de alguns de vocês aí, eu imagino. Pelo menos uma eu sei que fez, né? Então, esse tipo de esquema, né, é mais familiar. Para outros, não é nada familiar. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. É um esboço do método científico, né? Vocês vejam uma coisa importante, né? A teoria científica é colocada aqui no centro. Mas se a gente for seguir as linhas, né, essas linhas, elas vão construindo aqui um movimento, né? Ó, um movimento. Vocês veem o meu cursor, né? Vem? Sim. Ah, tá. Então essas linhas, na verdade, elas estão fazendo aqui um caminho circular, que não tem começo, nem meio, nem fim, não tem um ponto de partida aqui identificável, né? Bom, vamos imaginar, tá, que os fatos são os objetos sobre os quais nós vamos nos debruçar, né? Qual é a ligação entre os objetos e a teoria, tá? O João César fala disso na entrevista, é uma coisa que quem mexe com epistemologia, né, já conhece desde sempre, né, que é o fato de que teoria vem de um verbo grego que é theorein, que significa ver, ou que significa mais do que isso, colocar-se diante de algo para ver aquilo, né? Em geral, era usado para alguém que ia assistir aos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos era uma das raras coisas, o João César fala isso também, que davam unidade às cidades-estado gregas, né? Elas aconteciam cada vez numa cidade diferente. E muitas vezes os cidadãos de uma cidade não podiam se deslocar até a outra. Então, ia alguém, o teórico, né, para ver os jogos, voltar e contar. Só que ele tinha que contar de um modo muito bem estruturado, muito bem organizado. Ele não podia se deixar levar por emoções. Chorar porque o nosso compatriota ganhou 100 metros rasos, tal, né? Ele tinha que ser fidedigno, ele tinha que ser o mais objetivo possível, ele tinha que ser detalhista, dando os detalhes importantes e descartando os que não têm importância. Então havia um método para trazer aquilo que ele viu. Então, teorem, na etimologia, então, teoria, pressupõe você está vendo o objeto diante de você. Então, há uma ligação, etimologicamente falando, uma ligação indissociável entre teoria e objeto. Bom, com o passar dos séculos, né, essa etimologia foi esquecida e esse método, né, ou esse pressuposto epistemológico, que é objeto e teoria são indissociáveis, isso acabou sendo esquecido. E isso acontece com muita frequência no nosso campo de estudos, né? Onde é que estamos vocês agora? Espera aí, que agora eu perdi a página. Não, está aqui mesmo, desculpe. Está aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, no nosso campo de estudos, isso frequentemente é esquecido. Frequentemente, a teoria aparece como o primeiro elemento do método de trabalho.
mesmo que esse método seja meio obscuro, nunca seja pensado conscientemente, seja refletido de modo organizado, né? Mas é um método. Mesmo desleixado, é um método, né? E é muito comum que nos nossos estudos literários a teoria apareça como primeiro elemento, né? Eu pego uma teoria e vou ler a obra de arte literária. Tá? Então, em certo sentido, frequentemente, a obra literária se torna não um texto que é produzido por uma leitura, se torna um pretexto para uma leitura já feita. Né? Eu cansei de ver leituras psicanalíticas, né? Crítica psicanalítica. Né? A pessoa já tem lá todo aquele esquema freudiano pronto. Então, o que ele procura? Pegar a obra e reduzir tudo ao esquema freudiano. Leitura biografizante. Você tem lá os dados que você acha que são a biografia do escritor, você vai ler a obra para reduzir tudo aquilo à biografia do escritor. Né? E isso foi uma coisa muito forte no Brasil entre os anos 30, 40, 50, 60. Né? Tem um livro, não sei se alguns de vocês trabalhou comigo, Fagundes Varela, mas nas aulas eu usei o livro do Edgar Cavalheiro, e eu falava disso. Ele reunia informações muito interessantes, mas na hora de ele analisar a obra do Fagundes Varela, era um desastre, porque ele explicava tudo pela vida do autor, pela vida do escritor, perdão, né? Pela vida do Fagundes Varela. Né? E assim vai, quer dizer, nos anos 60 e 70, o estruturalismo foi a grande moda nos estudos literários, estruturalismo linguístico. Então você tinha um esquema linguístico estruturalista pronto, você ia pegar a obra para servir de campo de teste, né? Para você testar a sua teoria. Com isso, tá? O que acontece? A obra literária perde a primazia. Né? E ela é o mais importante. É a obra literária que nós transformamos em texto com a nossa leitura e que, aos poucos, vamos transformando em escrita crítica para finalmente chegar numa obra crítica nossa, que pode ser uma resenhazinha pequena no jornal até uma tese de doutorado. Né? Depende do que você quer fazer. Tá certo? Então, essa primazia do elemento, né, da teoria é algo que distorce bastante o nosso método. Né? Eu vou voltar a falar sobre isso, né? Mas só quero comentar uma historinha que eu via de um grande amigo, já aposentado, o Walter Costa, foi professor de espanhol da PEGET. Né? O Walter dizia assim, pega um colega da literatura dos corredores, né? Tá cheio de livros, você vai ver livro de crítica ou quase sempre de teoria. Não tem romance, crônica, conto, poema, assim, a obra literária é colocada em segundo plano. Né? Esse é um método de trabalho, evidente. Eu vou partir da teoria e vou chegar na minha leitura. Mas eu diria que já que a Bianca falou do interesse, né, é um dos obstáculos ao conhecimento. Né? Você achar que a teoria, que ela tem validade nela própria. Tá? Ou seja, não existe teoria sem objeto, não existe objeto sem teoria. Tá? Esse é um pressuposto da fenomenologia que eu sigo. Tá certo? E é o que eu vou passar para vocês. Evidentemente, vai ter gente que vai discutir e colocar outra coisa. Não, a teoria é o mais importante. Aí eu teria que debater com essa pessoa. Aqui nas discussões nossas, eu vou ter que manter coerência para não embrulhar a cabeça de vocês. Então, o meu pressuposto para discutir as metodologias dos estudos literários é que há uma ligação indissolúvel, tipo ovo e galinha, entre teoria e objeto. Quem vem primeiro? Ninguém vem primeiro. Os dois aparecem juntos. Os dois têm que surgir juntos. E dito isto, eu quero chamar a atenção porque eu falei de métodos no plural. Né? Há vários métodos, eu acabei de falar da minha linha fenomenológica, é o meu suporte filosófico, tá certo? Agora, o importante é perceber que eu não posso ficar dogmaticamente preso à minha perspectiva teórica, à minha metodologia. Se uma obra que eu leio, se é uma
excelente, uma ótima, uma grande obra literária, se ela não me ajuda a reformular um pouquinho que seja a minha teoria e o meu método, ou a obra não é muito boa como eu achava que era, ou eu li errado. Né? A metodologia e a teoria, elas têm que ser dinâmicas. Elas não podem nunca se tornar dogmáticas. Se isso acontece com uma pessoa específica, é o que dirá de um grupo como nós somos aqui. O ideal, o que se espera, o que se quer, o objetivo, é que cada um de vocês desenvolva a sua própria metodologia de trabalho nos estudos literários. Esse é o ideal. E não tem que seguir a minha metodologia, a minha base filosófica. Ninguém aqui tem que virar adepto do Merleau-Ponty. Eu adoro Merleau-Ponty, para mim ajuda a resolver muita coisa, quase tudo que eu vejo de problema na literatura, na análise da literatura, nos estudos literários, né? Mas vocês não são obrigados, não são obrigadas a seguir isso, evidentemente. Né? O ideal é que vocês vão desenvolver uma consciência de método de trabalho intelectual, de método de trabalho nos estudos literários e que vão formulando a sua própria epistemologia. E que pode ser tranquilamente contrária a mim. Algum de vocês aqui, ou algumas, pode dizer, olha, eu acho que teoria é o que há, entendeu? Eu vou partir da teoria porque eu gosto muito e dane-se. Né? É que nem o João César fala aqui na entrevista de uma jovem escritora que foi publicar que fez sucesso, e o editor queria publicá-la. Daí ele perguntou, o que você leu? Dela assim, eu não gosto de ler, eu gosto de escrever. Bom, a Bianca fez uma cara assim de como, eu também fiz essa cara de como assim? Né? É muita petulância, né? Mas enfim, é assim que as coisas são. Então, uma dessa de um menino que escrevia poesia, poema, que ele não gostava muito de ler, ele só gostava de escrever. Você conheceu alguém assim? Uhum. Pois é. Então o João César não mentiu. Tem gente assim. Pois é. Pois é, acontece, né? Eu lembro de um colega também, aliás, não, ele foi aluno de cursinho meu, era um cara de mais idade, um cara maduro, muito inteligente, escrevia ótimos contos. Eu dizia, né, mas você tem que ler algo de teoria sobre o conto para te ajudar. Ele dizia assim, não quero me influenciar, eu quero fazer escrita, não quero ficar pensando teoricamente. Né? Como se pensar teoricamente fosse um defeito. Né? Enfim, há estilos e estilos. Mas algum comentário sobre isso tudo que eu falei? De mais alguém? Vamos lá. Gente, a Gabriela criou coragem, botou a cara. Vamos lá. Mais pessoas, coloquem o vídeo aí. Vamos conversando. Deixa eu compartilhar a tela e vou voltar lá para o João César. Onde é que nós estamos? Estamos aqui. Tá? Não, desculpa. Eu estava pegando aqui o método científico que eu ia discutir com vocês. Tá? Então, olha só, acabei me perdendo na discussão aí do teoria e objeto. Né? O interessante, né, já que a nossa discussão epistemológica nos estudos literários ela é ainda muito incipiente, para mim parece claro que a gente pode olhar sem se subordinar, sem se ajoelhar, né, diante de epistemologias mais avançadas, como as das ciências exatas e biomédicas, e ver o que eles fazem. Né? Então, esse método científico aqui, evidentemente, tem a ver com ciências exatas. Né? Então, eu tenho uma observação sistemática, controlada, né, que vai me levar a ver alguns fatos que são os objetos. Esses objetos têm que ser verificáveis, ou seja, quando eu afirmo algo, ou descrevo algo, isso tem que ser observável, descritível, verificável por outras pessoas. A partir desses fatos, eu vou construir hipóteses, ou vamos dizer lá, uma hipótese. E essa hipótese tem que ser testável, alguém tem que pegar e dizer, não, essa hipótese sua aqui, eu apliquei nesse objeto aqui e deu certo. Ou essa hipótese não deu certo. Né? Então, a hipótese ela tem que ser testável e ela tem que ter possibilidade dela ser negada. Né? Uma hipótese que não tem como ser negada não é uma hipótese científica. Né? E aí se chega a essa teoria, né, em que os fatos, quer dizer, os objetos e as hipóteses
são ligadas. A teoria vai ligar o objeto às hipóteses que você formulou, né? A partir daí, você vai tirar conclusões, vai tirar implicações daquilo e vai, sobretudo, fazer previsões. Então, previsibilidade é outro elemento importante no método científico, né? A partir daí, você vai buscar novos objetos, fazer experiência com novos fatos, novas observações, né? Tá aqui, vai chegar a novos objetos. E vai aplicar a sua hipótese, o seu método, e ver os resultados. Confirmam a teoria? Se confirmam, eu volto à teoria e digo, ó, você está certa, vou usar você para outras coisas. Se os resultados não confirmam a teoria, eu vou dizer, tá, pode ser que as minhas hipóteses estejam erradas, vou mudar a hipótese e volto lá. Observação, fatos, né? Hipótese, teoria. Se, de novo, os resultados não corroboram a teoria, eu posso tentar 3, 4, 5 vezes. Vai chegar um momento em que eu digo, pô, todos os resultados que eu obtenho, com várias hipóteses diferentes, todas elas dão errado. Então, a minha teoria não serve mais. Eu vou ter que mudar de teoria. E aí aparece uma coisa interessante, que é a história das ideias científicas. É uma coisa que eu sempre adorei ler, né? Ver como é que os modelos científicos deixam de ser verdade, entre aspas, né? Deixam de ser funcionais para se tornarem inúteis, porque não consegue explicar já coisas que estão sendo observadas, né? Então, o trabalho que eu fiz no doutorado, né, e que eu não vou repetir aqui, é muito longo, né, com vocês, nem nesses 4 semanas e nem no ano inteiro daria, né? É muita coisa realmente, tá? Foram 4 anos de trabalho intenso, né, para chegar nisso. Mas o que eu procurei foi pegar cada um dos elementos aqui desse método científico e tentar transportar, ver qual seria o equivalente no método científico específico dos estudos literários. Fundamentalmente foi isso, tá? Vamos lá, comentários, observações, por favor. Tranquilo? Então, voltamos ao João César. Assim, a cada 50 minutos eu tenho que parar, alongar um pouco a coluna, tá? Como já disse o pessoal da noite, ficar velho é uma merda. Mas, se fazer uma citação literária para deixar isso mais elegante, né? Tem aquela história que atribuem ao Oscar Wilde, não sei se é verdade, enfim, dizem que ele falou isso. Perguntaram para ele, Oscar, o que você acha de envelhecer? E disse, é muito bom, considerando a outra possibilidade. Então, é melhor eu parar um pouquinho e alongar a coluna do que não estar aqui, evidentemente, né? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos voltar ao João César. Está aqui. Vocês estão vendo, né? Bom, aqui eu coloquei o que seria crítica literária, enfim, já falei bastante sobre isso, né? Vamos aqui. Aqui o João César faz um pequeno histórico, né? Dos estudos literários dos anos 60 em diante no Brasil, que isso se dá, sobretudo, nas universidades, né? Vamos ler esse trechinho rápido, quero discutir algumas coisas importantes sobre isso, né? Em relação à questão metodológica, é importante lembrar o que ocorreu na Universidade Brasileira a partir dos anos 60. Nesse período, o Sistema Nacional de Pós-Graduação finalmente se fortalece e se torna mais ou menos similar ao que temos hoje. Isso quer dizer que, na década de 70, mesmo nos anos 80, as principais disputas da universidade envolviam questões metodológicas que tinham como base abordagens teóricas diversas. Eu diria que a discussão metodológica passava assim meio desapercebida e era a abordagem teórica que ganhava relevo cada vez mais, né? E aí eu acho que vale a pena a gente se debruçar com relação a isso, quer dizer, esse papel das teorias literárias no Brasil, na academia brasileira, né, no estudo das letras, a partir dos anos 60. Tá? Deixa eu voltar aqui, vamos parar de compartilhar, que eu quero ver vocês. Tá? São 2 figuras que eu gostaria de destacar, né? Quem fez disciplina minha, em algum momento eu deixei para vocês lerem, não sei se todos leram, uma introdução, uma apresentação que o Silviano Santiago faz de um livro do Brito Broca. Né? É uma bela apresentação de uma pessoa que eu respeito muito. O Silviano além de ser um ficcionista interessante, né?
ele é um marco teórico, né? Todo mundo cita entre lugar, não sei o quê, os conceitos dele, etc. Mas ele sempre teve uma visão bastante nada dogmática, aliás, sobre a teoria literária, ao contrário dos seguidores dele, né? E nesse prefácio, nessa apresentação, ele fala do Brito Broca como um intelectual das letras à moda antiga. O Brito Broca era aquele rato de biblioteca, né, que lia jornais, suplementos literários, revistas de cultura e de arte e literatura, que lia manuscritos com anotações, ia juntando esses dados, né, e as obras do Brito Broca, que são inúmeras, são muitas, né, sobretudo, elas são um levantamento importantíssimo de dados sobre a vida literária, sobre as ideias literárias, a história das ideias literárias no Brasil. É um trabalho importantíssimo, um trabalho de arqueólogo mesmo, daquele rato de biblioteca, essa expressão é boa mesmo, que vai lá ficar fuçando, pô, achei isso aqui, né? Então, alguns torciam o nariz, diziam que era fofoca literária, porque vejam assim alguns dos tópicos das crônicas, ele publicava isso em revistas e jornais, né? Eram artigos pequenos, né? Eu lembro de um assim, o que bebiam os poetas românticos byronianos, né? Pô, isso é fofoca, não? Não, isso é registro de vida literária. Ele faz registro da história das ideias literárias, isso é fundamental, e vai atrás do dado, vai atrás da informação, e é muita informação que ele recolhe, muita informação, que permite a nós, posteriormente, pegarmos essa informação e dizer, caramba, né, o que pode dizer sobre qual a importância de saber o que bebiam os românticos. Em alguma ficção romântica, ou poema, ou prosa, em que apareça bebida, talvez isso possa ter alguma relevância, dependendo da abordagem crítica que se faça, né? Então, o Silviano fala da importância do trabalho desse intelectual das letras da moda antiga. E ele fala, quando a teoria entrou na universidade, ela entrou por uma porta, gente como Brito Broca saiu pela outra. Ele fala assim, ganhamos em coerência, ganhamos em profundidade, ganhamos em força teórica, em coerência teórica, mas perdemos esse encantamento com a leitura, com o contato direto com a obra literária. Ele fala isso é pena, é muita pena que isso tenha acontecido, né? Então, o Silviano, veja bem, alguém insuspeito de ser antiteórico, longe disso, né? Mas vejam como ele fala do Brito Broca, né? E um outro personagem que eu queria trazer aqui é o Antônio Cândido, né? Por que o Antônio Cândido, né? No Brasil dos anos 60 em diante, a gente vivemos até hoje, né, um acúmulo, uma sucessão de modismos, tá? Nos anos 60 foi estruturalismo linguística. Depois, nos anos 70, foi sociologia marxista. E continuou o modismo do estruturalismo da linguística. Depois entrou estudos culturais, depois entrou a Agamben, depois entrou, sei lá, assim vai. As modas vão surgindo, né? As modas em si não representam nada de ruim, né? Longe disso. O problema é que cada moda que entra, aqui no Brasil, né, havia aquilo que Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, né? Então agora esse teórico, essa linha teórica é a verdade divina revelada, o resto vai para o inferno, né? Então, a cada novo modismo, se inventava a roda, se começava do zero. E tudo que havia sido feito antes aqui, por críticos, por escritores, por ensaístas, era desprezado, jogado fora, né? Como eu tenho a novidade, eu sei de tudo. Quem veio antes não sabe nada, vamos jogar fora, né? Que é uma postura bastante adolescente, né? Que marca, por exemplo, o modernismo de 22 em alguns aspectos. Felizmente, não nos melhores, né? Mário, Oswald, né, Bandeira, Guilherme de Almeida não são nada disso, felizmente, né? Mas há essa postura adolescente de eu agora sei e o resto é uma porcaria, né? Por que o Cândido é um exemplo? Você sabe qual foi a tese de doutoramento do Cândido? Ou nas primeiras teses que ele publicou?
foi o método crítico de Silvio Romero. O Cândido não, a partir da, o Cândido era sociólogo de formação, né? A abordagem dele é sociológica, né? Ele vai pegar Lukács, vai pegar Goldman, né? E outros mais. Agora, ele quis, sim, fortalecer o método dele, estudando como é que a nossa crítica literária se consolidou com aquele que é, certamente, com todas as suas falhas, defeitos e exageros, o primeiro grande crítico teórico da literatura, que foi o Silvio Romero. Então o Cândido não jogou fora o passado, o Cândido foi estudar o passado e ver como é que esse passado atua no presente dele. Né? Outro professor da USP, o João Alexandre Barbosa, já falecido também, vocês devem ter ouvido falar dele, né? O João Alexandre Barbosa, na tese dele, estudou o que ele chamou de a tradição do impasse. Quem ele foi estudar? José Veríssimo, contemporâneo do Silvio Romero. Também o João Alexandre Barbosa foi lá atrás para pegar o que já foi feito, não para dizer amém, não para repetir, não para jogar fora como porcaria, como coisa inútil, mas para entender como é que se dá a história, como é que progressivamente o método dos estudos literários se vem constituindo aqui no Brasil. Então, não precisa ser uma subserviência, longe disso, não é mesmo uma subserviência à tradição, mas é um conhecimento, ou talvez um reconhecimento da tradição para melhor fundar o seu método, a sua teoria. Até para que ela possa se opor com certeza, com vigor, com coerência, àquela coisa que foi feita antes. Mas se você não conhece o que foi feito antes, como é que você vai poder jogar fora sem saber? Então, há esses modismos, né? E que correspondem a uma coisa que a gente vem estudando há algum tempo no NUPIL, que é o que a gente chama de espetacularização do intelectual das letras, em que cada vez mais o que o intelectual das letras tenta mostrar é a sua própria figura, a persona que ele compõe para o público, né? O quão erudito ele é, o quão profundo é o seu conhecimento teórico. Chama atenção para si e não para a obra literária. Né? Vou dar um exemplo próprio. Aconteceu agora essa semana. Tá? Muitos de vocês sabem do meu não gostar dos romances, né, da Clarice Lispector. Né? Não li todos os que eu li, achei muito ruins. Ela tem motivos para isso, não é um chute, não é uma implicância. Ela tem contos geniais, magníficos, assim, que eu leio sem parar. Tem uns que são muito ruins também, não gosto. Nunca li crônica dela. E eu li a minha companheira me mostrou uma pequena crítica sobre as crônicas da Clarice Lispector. Eu não lembro quem escreveu essa crítica. Sinceramente, não lembro. Agora, o que eu lembro é o seguinte: eu estou me coendo os cotovelos de vontade de ler as crônicas da Clarice. Pelo que o cara falou, eu lembro que é um homem, não lembro o nome dele. É demais de bom, sabe? Falei, eu preciso ler as crônicas dessa mulher, cara, não é possível, parece que é bom demais, né? Então, esse é o ponto, né? A crítica literária, usando a teoria, usando o seu método, tem que chamar a atenção para o objeto. Primeiro, o ponto de partida, que é a obra literária. Não tem que chamar atenção para si. Não vou escrever uma resenha, não vou escrever uma tese, não vou escrever um artigo para mostrar o quão inteligente eu sou. Cara, isso é muito chato, sabe? Isso é muito adolescente. Eu vou escrever uma resenha, uma crítica, uma tese, porque eu gosto muito dessa obra, ou porque eu odeio muito essa obra, então eu quero mostrar por que ela é muito boa, eu quero mostrar por que ela é muito ruim. Né? Eu tenho a paixão, o ódio é a paixão no avesso, né? As duas paixões são válidas, né? Mas eu tenho que chamar atenção para a obra, não para mim. É a obra que é o mais importante, não a teoria que eu uso para desvendá-la, vamos dizer assim. Certo? Vocês me deem 5 minutinhos para esticar a coluna. Enquanto isso, por favor, vão pensando, eu quero ouvir comentários de vocês depois sobre tudo que eu falei. Né? Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Espera aí. A Kátia escreveu, o sentido inverso na verdade. Explica aí, Kátia, eu não entendi. Desculpa, é que eu perdi o contexto. Você falou isso já faz algum tempo.
Kátia, está ouvindo? Então, explica para nós, por favor. Tenta entrar com voz. Isso. Eu tive que habilitar aqui o microfone, demorou um pouquinho. Quando o professor falou sobre a teoria e a literatura, que daí estavam falando que algumas pessoas leem só a teoria, né? Cadê os livros da literatura? Então, no caso, está falando no sentido inverso, porque tem que começar pela literatura e não pela teoria, na verdade. Sim. Bom, também pode começar pela teoria, mas para mim é o sentido inverso. Sim. Outra historinha rápida do Cândido. Eu estava no mestrado e convidaram o Cândido para dar uma palestra sobre a poética do Aristóteles. Né? Ele deu um show, como sempre. Né? E agora, na introdução, quando ele começou a falar, nós, alunos, morremos de rir. Que ele dizia assim, quando eu estava na USP e tal, e eu recebi alunos para pós-graduação, que hoje são esses professores aí de vocês, né? Eu chegava e perguntava para ele, o que vocês já leram literatura? Eu li Kate Hamburger, eu li Julia Kristeva, eu li Luciano Goldman, tinha lido teoria. Eu perguntava, vocês leram Graciliano? Vocês leram Fernando Pessoa? Vocês leram Machado de Assis inteiro e tal? Não, eles liam teoria só. E deu risada. A gente por dentro, a gente não riu, porque isso ia levar pau depois deles, mas a gente riu muito por dentro. Né? Então, o Cândido aí já falava disso, né? dessa importância da obra literária. Né? Bom, a Érica, nosso caso, a teoria implícita por trás vai motivar a própria pergunta, hipótese vai ser feita. Né? Pode ser por ovo a galinha. Né? Agora, o que é importante, Érica, olha que todos vocês, né? é que quando a gente sempre tem um método e sempre tem uma teoria. O problema é quando você não reflete sobre o método e não reflete sobre a teoria, você vai usá-los de maneira improvisada e desleixada e vai usar de modo ruim, entendeu? Né? Sempre a gente tem uma teoria implícita. Se você não explicita e não a põe em discussão, a gente sempre tem um método. Se você não explicita, não põe em discussão, você vai estar metendo os pés pelas mãos, certamente. Né? Então, há uma postura epistemológica que aí independe da linha teórica, independe da linha científica que você siga, que é o recuo, que é você ler a sua leitura. Assim como na epistemologia, na física, é o físico dar um passo para trás e fazer uma análise crítica do modo como ele faz a sua experiência, do modo como ele emprega a sua teoria, do modo como ele põe em ação o seu método. Ele faz um recuo. Tá? Pensem sobre isso. Tá? A Kátia fala da Thelma, que ela consegue isso, falar com paixão. Sim, isso é fundamental. Né? A gente falar como burocrata de uma obra literária, pelo amor de Deus, isso é um assassinato. Né? É isso. Mas pense um pouco nessa história do recuo, o recuo epistemológico. Tá? Mas daqui a 5 minutinhos eu vou esticar minha coluna e já volto. Vocês têm também um tempinho aí de reflexão e de descanso.
Pronto, já deu para acertar aqui, aprumar o cangote. Vou pegar um cafezinho também. Bom, vamos lá. Comentários sobre o que eu falei? Oi, professor. Diga, Gabriela. Eu estou fazendo teoria 5 também, né? E eu fui procurar bibliografia de teoria mesmo. Eu encontrei um livro de teorias intrínsecas e extrínsecas da professora Lois Tyson, que é uma professora americana. E eu achei muito interessante porque ela mostra a teoria e depois ela pega o livro do o Grande Gatsby e faz a crítica em cima daquela teoria. E foi assim que eu consegui aprender um pouco mais como fazer. Ótimo. Porque os outros livros, eles não têm essa parte prática. Bota a teoria, tá, mas como é que eu coloco isso em prática? Então, isso foi... E assim, aí eu vi a metodologia que aí eu li primeiro o Grande Gatsby e depois eu fui ver as teorias e aí as coisas ficaram fazendo muito mais sentido para mim. Tá. Escreve para gente aí, por favor, no chat, Gabriela, o autor e o livro. Você tá na teoria 5 à noite? À tarde. Ah, tá. Senão ele está fazendo comigo a mesma coisa. A gente sempre fala coisa diferente. Eu até sugeri, eu ver se é possível, que as gravações de uma turma pudessem ser vistas pela outra, porque sempre tem coisa diferente. Nunca na minha vida deu uma aula igual a outra. Não tem como. Mas, por favor, escreve aí no chat.
Ah, tá, legal. Eu não conheço. Eu vou dar uma olhada. Obrigado. Boa. Boa. Se eu achar na estante virtual, eu já compro. Estante virtual é perdição, né? Então eu estava falando algum outro comentário além da Gabriela? Algo mais? Tá, eu estava falando do recuo, né? Acho que é importante a gente entender, até para entender um pouco melhor isso, né? Falar um pouquinho, brevemente, sobre a história da filosofia, né? É uma coisa que não é nada complicada de entender, né? Eu quero falar do Kant. O Kant vai nos dar uma perspectiva boa de entender melhor essa questão do recuo, né? Do ler a nossa leitura, né? Até antes do Kant, né, a filosofia ocidental ela desenvolvia o que se chama, né, de metafísica ontológica. Né? A ontologia é buscar o ser das coisas, né? Diz respeito ao ser das coisas. Então, o que era a metafísica ontológica? Desde os pré-socráticos até as vésperas do Kant, né, a filosofia ocidental ela se ocupava de três coisas, tá? De provar a existência, portanto, de provar o ser, né, da alma individual, de Deus e do mundo material. Tá? Então, essa era a tarefa da filosofia, né? Era comprovar esses elementos metafísicos, alma individual, Deus, o mundo material. Por isso que era uma metafísica ontológica. Buscava-se provar a existência, que essas coisas são, né, de verdade, existem. Tá? O Kant propõe o que ele chamou de salto copernicano. Né? O que fez o Copérnico? O Copérnico é aquele sujeito, o astrônomo, que mudou o referencial. A Terra está parada e o resto gira em torno da Terra. Não, não é bem assim, não. É o Sol que está lá e a Terra gira em torno do Sol. Ele mudou a referência. Então, o que o Kant propõe no seu salto copernicano é, antes de conhecer um objeto, sejam esses mais relevantes. Alma individual, Deus, mundo material. Antes de conhecer qualquer objeto, a gente tem que conhecer as possibilidades de conhecimento. É possível conhecer esse objeto? Antes de conhecê-lo diretamente, vou lá e vou observar e vou dizer que vou analisar e vou dizer que conheço esse objeto. Antes eu tenho que analisar o modo como eu posso conhecer ou não esse objeto. Tá? É aí que ele chega a propor aquela história de que o ser das coisas, o número, nunca é dado para a gente conhece o fenômeno, que é a impressão que o número causa na gente. A coisa em si, a gente nunca vai conseguir chegar a ela. A gente conhece a impressão, a experiência com ela, que é o fenômeno. Né? Mas para isso ele precisou dar esse recuo. Não vou ficar só pegando o objeto e mexendo, e descrevendo e analisando. Antes eu tenho que dar um passo para trás e dizer como é que é possível conhecer esse objeto, antes de passar o conhecimento. Então, quando eu falo de ler a leitura, é esse salto copernicano do Kant. Antes de a gente se meter a pegar uma obra e já ler, já querer conhecer, vamos discutir como é que é possível construir o conhecimento dela. E digo para vocês, a gente deve fazer isso muito nas primeiras leituras, nos primeiros trabalhos de estudos literários, mas esse de fato é um procedimento que a gente tem que fazer sempre, porque a gente tem que ver em cada nova obra literária que a gente vai ler um novo desafio para o nosso método e para a nossa teoria, para que a gente não fique confortavelmente paralisado naquela velha metodologia, naquela velha teoria. Se ela se confirmar, ótimo, mas não vamos ficar cantando vitória, porque pode ter um próximo objeto que vai botar ela em xeque. Vamos sempre ter essa ironia, essa auto-ironia, essa desconfiança. Vamos sempre estar observando a nossa observação. É importante a gente estar sempre lendo a nossa leitura. Tá? E é o que os cientistas fazem. Quer dizer, quando você vai discutir metodologia, você vai ter que ver isso, como é que você está trabalhando. Né? Vai estudar uma partícula quântica, não adianta já se meter lá. Porque quando você se mete na partícula, você já altera toda a partícula. Então você tem que primeiro ver como é que vai ser feita a sua observação para depois realizar a observação.
A mesma coisa acontece com estudos literários. Deu para entender? Concordam, discordam, o que acham? Por favor, manifestem-se enquanto eu tomo café. Já tombei, podem falar. O que você falou me lembrou que, assim, que eu, tipo, teoria sociológica, assim, que faz análise sociológica, eu tinha ficado com a impressão que ela sempre analisa umas coisas meio óbvias, tipo, sei lá, pega Flaubert, pega Machado de Assis, pega sempre umas coisas que tem uma sociedade muito... Não vai pegar, sei lá, eu nunca vi, esse é o ponto, sabe? Eu queria ver uma análise sociológica de um livro, sei lá, de fluxo de consciência ali, fechadinho, tipo, que não sabe, entende o ponto? Fluxo, não é fluxo de consciência, Érica, mas é algo parecido um pouquinho com isso, tá? Se pegar a análise que o Roberto Schwartz faz do Memorial de Aires, vai por aí. É uma análise sociológica de um discurso memorialístico, né? O narrador lá, que é o Aires, são as anotações do diário dele, né? É parecido. Mas ainda é Machado de Assis, né? Tipo, Machado tem essa pegada, ele próprio tem essa pegada da sociedade. Eu queria um autor que não Olha, sei não é tanto assim, viu? A gente se acostumou a ver o Machado assim por causa dos estudos do Roberto e depois do John Gladstone, tá? Até os estudos do Roberto Schwartz, o Machado era visto como um estilista, que nunca foi, né? Um grande investigador da alma humana, entendeu? Agora, o Machado, como um retratista cruel e profundo da profundeza da realidade brasileira, é a partir dos trabalhos do Roberto. Não foi sempre assim, entendeu? Alguém tinha falado alguma coisa, entrou aí, não sei, foi. Mas isso que você falou é verdade. Você tem um esquema lá sociológico, determinista, né? Então a macroestrutura impõe, determina a microestrutura. Então o contexto histórico vai explicar aquela obra de arte, né? E isso aí é muito simplório, né? Muito ingênuo, porque nem sempre uma obra de arte é uma seguidora fiel. Claro que ela reflete a sua época, mas ela pode refletir na contramão, né? O Balzac escreveu, né, na sua obra de romanesca, né, toda a França daquele período, né? Só que ele tinha uma posição muito conservadora politicamente, né? Politicamente ele era muito conservador, né? Só que a obra dele foi revolucionária. É uma obra que agiu contra os alicerces ideológicos que ele, como sujeito individual, talvez quisesse conservar. Entendeu? Então, a relação entre a obra de arte e o contexto nunca é uma relação pacífica, de uma via só, determinística. Entendeu? Em certo sentido, há obras que, com o tempo, reconstrói o contexto histórico. Tal a influência que tem. Né? Outra observação? Mais alguma coisa? Vamos voltar lá então para. Eu não imaginava que o Balzac era um conservador, porque parece, por exemplo, o pai Guillaume parece uma baita de uma crítica à sociedade burguesa da época. Uhum. Não, faz sim. Mas politicamente a atuação dele era muito mais conservadora, assim, como indivíduo, né, como ser humano, né? Mas a obra dele foi revolucionária, totalmente, né? E influenciou muita gente, influenciou o Alencar aqui no Brasil. Né? A ambição do Alencar, de certa forma, foi realizar aqui a comédia humana que o Balzac fez lá. Não conseguiu, porque é outro contexto, né? Não é porque ele é um escritor tão pior assim do que o Balzac. O Balzac é muito melhor que ele, não tem dúvida, mas ele não é nada ruim, tem coisas muito boas, mas é outro contexto, é outra situação, evidentemente, né? Tá. Podemos ir em frente? Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá, está aqui. Né? Então, aqui está o João César falando dos debates nos anos 60, 70 e 80, né, que tinham
abordagens teóricas diversas, né? Aqui ele fala do projeto do Cândido, né? Ele fala assim: o projeto do Antônio Cândido, ou seja, a identificação da dialética do elemento externo ao texto, que se torna interno na própria fatura literária, né? Que é o projeto do Cândido, do Roberto e de muitos outros, né? Do Lukács, assim por diante, né? Ou seja, é uma perspectiva teórica que vai implicar um método específico de análise. Essa é a questão importante, a gente entender que cada perspectiva teórica vai ter que formular o seu método, tá certo? Agora, veja bem, a perspectiva teórica sempre se faz diante do objeto. Portanto, o método também vai ter que dialogar com o objeto, evidentemente, né? A gente nunca vai ter... O dia que a gente tiver um método único aplicável a vários objetos, desconfiem que esse método ele ou é muito fraco ou ele está equivocado, né? Bom, um pouco mais para baixo aqui, que ele fala do Roberto, aqui, ó, né? Fala do Costa Lima, né? Aqui, né? O que o João César propõe? Tá aqui, ó. Vamos pegar essa que é a parte muito importante. O que eu proponho, pois, do ponto de vista metodológico, sem medo de parecer anacrônico, defendo um retorno ao texto, que é o que eu venho falando aqui o tempo todo, da primazia da obra literária. O João César usa texto aqui, às vezes deveria usar obra, eu vou, em termos de nomenclatura, eu vou tentar ser mais coerente, tá? Então ele defende um retorno à obra. O texto é o resultado de uma leitura, um resultado imaterial, imponderável, né? Então, eu vou usar obra, tá? No sentido aí do Barthes, tá? Então, ele defende um retorno ao texto, tá? Em certo sentido, o que o João César não deixa de ser distante da fenomenologia, né? A fenomenologia, um dos pontos centrais dela é o que o Merleau-Ponty chama de retorno aos dados imediatos da experiência sensível. Ou seja, antes de cair num racionalismo determinista, eu conheço na minha cabeça e a partir daí eu vou conhecer o mundo. Não, o conhecimento se dá vivendo, estando imerso no mundo vivido, né? Ou seja, é um retorno aos dados imediatos da experiência sensível, da experiência de vida, do estar no mundo, estar em situação, né? Então aqui é um retorno ao objeto. É isso que ele está propondo, um retorno à obra, tá? E, como ele repete aqui, um retorno ao estudo cuidadoso dos processos de estruturação de sentido, do modo como a obra faz sentido para nós leitores, tá? Agora, o que ele ressalta aqui é que a teoria se tornou mais importante que o objeto, como eu já apontei antes para vocês, né? Ele diz assim: essas querelas, essas brigas teóricas metodológicas, apesar da importância enorme que tiveram, terminaram por viciar a leitura do texto. Por quê? Colocaram a teoria acima da obra literária, né? Para dizer, talvez, de maneira mais precisa, elas sobredeterminam a leitura. Ou seja, reduzem sempre a obra lida a uma exemplificação da teoria já sabida de antes, né? Então, ele opõe a isso o Isa, tá? O Wolfgang Isa, que é um cara muito importante. O Ato de Leitura é um livro que eu considero fundamental, mas deixa eu voltar lá, eu quero só passar mais uma informação. Eu indicaria para vocês voltar a antes do Isa. O Isa é um seguidor de um polonês que escreveu muita coisa em inglês, que é o Ingarden, Roman Ingarden, tá? Tem duas obras dele, que é o Objeto Literário de Arte e a Cognição do Objeto Literário de Arte. Eu não sei... Quando eu trabalhei com esse livro, eu tinha a edição inglesa, né, que ele escreveu. Eu não sei se tem tradução aqui para o português. Vou colocar em português. Mas ele é o mestre do Isa, tá? E, de certa forma, eles têm uma ligação grande com o IALSO, um grupo de Constância, tá? A obra de arte literária tem em português, acabei de ver. Tem? Tem. É objeto de arte literária. Acho que é isso aqui. Bom, eu estou traduzindo diretamente como eu li em inglês, mas enfim, se vocês acharem em português,
vale a pena ler, tá? O Ingarden. Ele é o mestre do Weiser, tá? Então eu recomendaria ir à fonte. O Weiser é excelente, tá? O ato de leitura, tá? Vou colocar aqui, do Wolfgang Weiser, tá? Esse tem tradução em português, isso eu sei que tem, tá? É excelente, tá? Bom, vamos lá. Voltar para cá, né? Então, qual é a teoria do Ingarden que o Weiser pega, né? Que toda obra é composta de uma indeterminação estrutural, né? Que o Ingarden chama de vazios, de buracos de indeterminação. Toda obra é assim, né? Eu acho difícil algum método de leitura, alguma teoria que contradiga isso, né? Nem tudo está dito numa obra literária, seja um poema, seja um conto, uma crônica, um romance, né? Agora, há vazios que são preenchidos pelo leitor, né? Ou seja, o texto, então, é esse exercício de leitura que o leitor vai fazendo no corpo a corpo com a obra literária. Ele vai preenchendo. A gente sente isso, tá? Quando começa a escrever ficção, né? Eu percebi isso quando comecei a escrever romance, por exemplo. Eu lembro bem, sim, de um trechinho que falava da Segunda Guerra Mundial. Então, eu não tinha como falar tudo de uma batalha, mas eu tinha certeza que o leitor médio tem informações suficientes de filme, de Hollywood e tal, para preencher e para imaginar aquela cena com detalhes que eu não vou conseguir colocar e talvez de que eu nem me lembrasse, né? Mas que ele coloca lá, né? Então, esses buracos de indeterminação, como fala o Ingarden, eles são sempre preenchidos pelo leitor. Ou, muitas vezes, eles são provocados pelo leitor, né? Tem um livro do Barthes, tá? Vou botar aqui, que eu acho que você já deve ter lido alguns, mas se não leram, quem não leu, vale a pena ler, tá? Se chama O Prazer do Texto. Tá? Esse tem tradução em português tranquilamente, tá? E tem um trechinho, tem trechos excelentes. Tem um que é muito, muito, muito bom, muito profundo e muito divertido, né? Que ele fala do Proust, né? E o Proust na França, né, é tido como um escritor excelente, mas chatíssimo. Que ele tem parágrafos que ocupam um parágrafo ocupa várias páginas, né? Ele tem uma loquacidade, uma prolixidade impressionante, né? Então vai emendando, ponto final lá na PQP, né? E aí ninguém aguenta ler direto, né? Então o Barthes fala o seguinte: o prazer de reler o Proust é que a cada releitura ele se inclui aí, hein? A gente nunca pula as mesmas linhas, né? Então ele está dizendo assim, ninguém aguenta ler todas as linhas do Proust, senão fica muito chato. A gente lê pulando linhas diferentes, então é uma obra, um texto diferente que a gente produz a cada leitura, né? Que é muito chato de ler seguido, entendeu? Então, esses buracos, de certo modo, também podem ser produzidos pelo leitor, tá? A Gabriela não acha chato, é bem detalhista, né? Olha, ser chato, Gabriela, não significa que seja ruim, não. Eu lembro do Roberto Schwartz, me ensinou muita coisa. Eu fiz duas disciplinas com ele na Unicamp no mestrado. Uma das coisas importantes que ele me ensinou foi sobre o Memorial de Aires, do Machado. Que ele dizia assim, é um livro muito chato, mas é um livro genial. Um livro chato pode ser genial, esse é o caso, né? Eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Um livro muito chato pode ser genial, sem dúvida nenhuma, né? Pode ser sim. Mas o prazer do texto do Barthes é muito bom. É um prazer ler esse prazer do texto, né? Mas vamos continuar aqui, vamos lá, né? Então ele fala aqui dessa indeterminação estrutural, das lacunas, né? Então o que o João César diz, estou propondo um passo atrás. É essa metodologia fenomenológica, retorno aos dados imediatos, à experiência sensível. Vamos dar um passo atrás, né? Vamos analisar o método, né? E aí, qual é o método que ele está analisando? Um do etnólogo, Clifford Geertz, né? Que não precisaria pegar o etnólogo, né? Aí eu acho que foi exagero dele de comparação, podia pegar já os estudos literários, né? Esse etnólogo, ele compara
a descrição densa, thick description, oposta a uma descrição superficial, ligeira, thin description, que é a close reading do New Criticism, né? Desculpem o monte de inglês aí, também não gosto disso, mas são os nomes mesmo. O close reading é a leitura próxima, a leitura detalhada, a leitura ali realmente corpo a corpo com a obra literária. E foi desenvolvida, sobretudo, pelos críticos desse movimento americano dos anos 40, 50, que é o New Criticism, né? Que é esse corpo a corpo com a obra, né? Aqui ele fala um pouco da etnologia, não é o caso, né? E aí ele tem aqui né? Ele fala assim: eu me pergunto em que medida um texto complexo como Dom Casmurro, uma obra tão plural quanto a de Machado de Assis, não poderia ser compreendida como contexto dela mesma. Então, o que ele está propondo, inicialmente, tá? Que a gente leia a obra, aí já está entrando no método, ele está descrevendo o método dele. Então, primeiro momento é a leitura detalhadíssima. A leitura que você vai lendo, anotando, pensando, trazendo, lembrando, comentando, tudo que for possível, tá? Tudo que for aparecendo pela frente. É uma coisa que eu sempre, nas minhas aulas, digo para vocês fazerem, né? É essa leitura do corpo a corpo com a obra, tá? Mas ele fala, o segundo momento do método dele, então, é esse de ler a obra, aquela obra específica, no conjunto das obras do autor. Ele diz, então eu estou perguntando, será que um Dom Casmurro do Machado não pode ser lida inicialmente só pensando no conjunto das obras do Machado? Essa é o segundo passo do método dele, né? Ou seja, ler uma dada obra específica apenas pensando no contexto das obras daquele escritor. O que vocês me dizem disso? Eu não sei se eu concordo, por exemplo, eu nem sei se Proust conseguiu escrever outra, porque são 2.500 páginas, né? Na Em Busca do Tempo Perdido. Então, eu nem sei se teria como comparar, se ele tem outra obra, seria comparável uma outra obra com Em Busca do Tempo Perdido. No Proust, pois é, o Proust tem pouca coisa além disso, né? Mas pensando no Machado, vamos pensar em escritores como Machado, que tem uma obra mais numerosa, tá? A proposta metodológica, o segundo passo do método do João César vamos ler a obra agora, a obra específica, no contexto das demais obras do autor. Porque o que ele está pretendendo? Deixa eu voltar lá, eu quero mostrar para vocês o trechinho que ele especifica melhor isso. Tá? Aqui, tá aqui embaixo. Ó, deixa eu ler aqui, então. Né? O que está propondo? Seria possível fazer uma leitura de toda a obra do Machado? Conto, crônica, poesia, crítica, peça de teatro, romance, texto de ocasião, correspondência. Seria possível fazer uma leitura cruzada de todos os textos do Machado de Assis, ler a sua obra durante anos, inúmeras vezes, fazendo anotações quer dizer, ler tudo isso durante anos é trabalho para uma vida, talvez umas 3 vidas. Né? Aí você vai ter que fazer um recorte forçosamente. Mas mesmo esse recorte ele pode ser grande. O que ele está propondo buscar? Vocabulários recorrentes, temas obsessivos, alteração ao longo do tempo no tratamento desses temas, modificação no uso dos vocabulários, modificação no uso das estruturas sintáticas. A gente pode encontrar metáforas recorrentes, imagens dominantes na poesia, no conto, na crônica, do romance. Ou seja, tratar toda a obra do Machado como um contexto nela própria, como um universo. Né? Não autocentrado, mas dotado de uma dinâmica, de uma organicidade, como o próprio Aristóteles fala na Poética. Tá? Ele fez isso com os contos, se não me engano, aqui. Né? Ele fez com a obra do Machado, já tinha feito com os contos. Tá? Há, inclusive, trabalhos interessantes sobre isso. Né? Por exemplo, o vocabulário. Né? Eu já vi um caso até médico, né? Foi um artigo médico literário, né? Em que a pessoa pegava escritores que morreram de Alzheimer, fizeram uma análise da riqueza de vocabulário e perceberam que nas últimas obras
o vocabulário ia ficando mais rarefeito. Isso anos antes de a doença ser diagnosticada. Tá? Só uma curiosidade, né? Não tem a ver com o nosso propósito de método aqui, mas para mostrar que há modificação no vocabulário, né? Não só na quantidade, mas no tipo de campo lexical, ou de campos lexicais empregados. Tá? Há temas que são obsessivos, o tratamento desses temas pode ser variado. Né? No caso do Machado, por exemplo, né? O Dom Casmurro, que o João César cita aí. Né? Quem estudou Machado comigo deve se lembrar disso. Né? Qual é o tema obsessivo do Dom Casmurro? Adultério, traição. Quantas vezes aparecem essas palavras no romance inteiro? Lembram? Quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma vez. Então vejo como o tema é tratado. Isso diz muito desse objeto que é Dom Casmurro. Sem contar a estratégia toda de simulação, de insinuação. Né? O João César fala aqui que a dissimulação e o adultério, numa primeira fase dos romances, é vista como algo errado e pecaminoso. Numa segunda fase, é visto como algo que faz parte da natureza do ser humano. Né? Agora, é interessante ver como que nos contos ele usa a palavra adultério, usa a palavra traição. Em Dom Casmurro, não. Quer dizer, se Dom Casmurro também é um discurso do Bentinho sobre a dissimulação da Capitu, o próprio Bentinho é dissimulado. Ele também dissimula. Então a dissimulação se torna um valor universal nesse novo universo ficcional do Machado. Então, com isso, a gente vai observar, né, pegando a obra nela própria, tá, como propõe o João César com o seu método aqui, a gente vai ver essas invariantes ou essas variações, elementos linguísticos, elementos de tema, elementos temáticos, assim por diante, elementos de sintaxe, de ritmo, que podem se manter num dado gênero, pode se manter em todos os gêneros, em alguns deles, ou que podem sofrer uma modificação de um gênero para o outro, ou de uma época para outra. Né? Isso é ler a obra, uma obra específica, uma dada obra, no contexto das obras daquele escritor. Tá? Bom, deixa eu ir para frente mais um pouco. Tá aqui. Aí, um terceiro ponto. Tá? Ele fala, a obra visível, a obra publicada, édita ou inédita, em livro. Mas há também a obra invisível, que são as leituras de Machado de Assis. Aqui é o terceiro passo do método dele, tá? Que é o fato de que ele vai estar historicizando, portanto, finalmente, contextualizando fora da obra. Né? E isso é necessário, né? Porque se é impossível que nós, leitores, nos esqueçamos do nosso contexto que vivemos e em que lemos a obra, também não é possível você esquecer o contexto em que a obra foi produzida. A obra foi produzida não como uma determinação do seu contexto histórico, mas dialogando, às vezes rivalizando com ele. Tá? Então, quando o João César propõe o terceiro passo, ele está abrindo para a contextualização. Porque o que ele está propondo agora? Que a gente vá buscar as intertextualidades. No caso do Machado, a mais importante, além de Schopenhauer, Stern, Xavier de Maistre, Swift, a Shakespeare, que é uma leitura obsessiva do Machado em todos os gêneros que ele produziu. Tá? Então, eu quero só finalizar aqui, depois eu quero ouvir as observações de vocês. Tá? Ele fala assim, ó, então, como eu concebo, ele vai descrever o método dele. Tá? Vamos ter 4 níveis. No primeiro, a obra específica com a qual se trabalha é o contexto dela mesma, exige uma descrição rigorosa. No segundo momento, deve-se relacionar a obra específica com o conjunto das obras do autor. Eu estou traduzindo a terminologia para ficar mais coerente. Tá? Nesse nível, suas obsessões costumam se revelar, assim como as diferenças de tratamento das mesmas questões. No terceiro momento, trata-se de reconstruir o repertório de leituras do escritor. No caso de Machado de Assis, foi fundamental a sua leitura aguda do teatro de Shakespeare.
Por fim, no quarto e último nível, chegamos às mediações entre fatura literária, ou seja, entre a construção da obra literária e contexto histórico, mas somente depois de um longo trabalho propriamente textual. Quer dizer, eu vou buscar as relações entre a obra literária e o contexto, assim como eu também vou ter que procurar clarificar o máximo possível as relações entre o texto que eu produzo, e ele é contemporâneo de mim, o texto resultado da minha leitura, e o contexto histórico em que eu estou. Né? Isso o João César não fala, mas é um momento paralelo, tem que vir junto. Ou seja, eu vou analisar as ligações do contexto histórico em que a obra foi escrita com a própria obra. Mas também, paralelamente, nesse mesmo momento, eu vou ter que ser capaz de analisar o texto que eu produzo lendo com a minha leitura e o contexto, a situação em que eu me encontro. Tá? Eu queria ouvir, nesse tempinho que nos falta, 8 minutos, o que vocês acham disso, o que vocês acham disso tudo. Claro que vamos retomar essas questões na terça-feira, mas agora eu quero ouvir um pouco vocês, que eu falei que não dá nada aqui. Vamos lá. Eu estava pensando se realmente é possível estudar assim, as obras, um conjunto de obras de um autor. Eu pensei em outro autor que seria muito difícil fazer isso, seria o Fernando Pessoa. Sim. Sim. Sem dúvida. Porque como é que tu vai estudar o Fernando Pessoa? Tu vai estudar só o homônimo, o heterônimo, qual heterônimo? Então, eu não sei se seria possível fazer esse tipo de estudo com o Fernando Pessoa. Tem um método que funciona, entre aspas. Né? Eu lembro sempre de uma frase do Delfim Neto, que foi um filho da mãe, mas é inteligentíssimo. Né? O Delfim Neto fala assim, no Brasil, para todo problema complicado, existe uma solução simples e errada. Né? No caso do Pessoa, tem gente que segue o método biográfico. Eu já vi crítica do Pessoa pegando biografia do Pessoa. Isso é fato, aconteceu. A Pessoa tinha uma tia que era espírita. Tá? E o Pessoa participou de algumas sessões espíritas na casa dela. E o Pessoa, segundo testemunhos, teria revelado o fenômeno de mediunidade. Conclusão da crítica. Os heterônimos do Pessoa, contaram 70 e tantos, são espíritos que baixavam nele. Pronto. Simples. Fácil. Só que mataram a Pessoa pela segunda vez, né? É fácil. Muito, muito tranquilo. Ou uma outra crítica também do Pessoa, mas do Alberto Caeiro, em que o sujeito, quem já leu Caeiro sabe que é um absurdo dizer que ele é um poeta cristão. É o que o cara afirma no artigo dele. Defende com unhas e dentes que Caeiro é um poeta profundamente cristão. Daí foi ver o autor, era um padre. O autor da crítica. Né? Então, você tem esse dogmatismo do padre, ou você tem esse biografismo, né, lá da mediunidade espírita, e aí você simplifica. Mas é uma leitura paupérrima. Né? Dizer que os heterônimos são espíritos que baixavam no Pessoa, quem é espírita pode acreditar, não tem problema nenhum, mas para mim não resolve a questão literária. Né? O que resolve, por exemplo, é o que o José Augusto Seabra propõe na tese dele de doutorado, que ele fez com o Barthes, que ele fala do Pessoa como um drama in gentes. Drama no sentido, sobretudo, do teatro, né? Mas também do sofrimento, né? Mas do teatro. O que o Pessoa construiu foi uma grande peça teatral, em que até ele, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, era personagem. Então, ele vai lidar com a obra do Pessoa, com toda a obra do Pessoa, Gabriela, toda, como uma grande peça teatral, encenada pelo Pessoa. E ele se comprazia o danado em fazer isso. Ele ria, por exemplo, me contaram para ele uma vez, quando ele lançou o Caeiro, eles quase, praticamente, acho que ninguém sabia que o Caeiro não existia. Né? Ele escreveu, tem um poeta aqui que mora num campo, que escreveu essas coisas e tal, e aquele meio literário lisboeta ficou muito famoso, o Alberto Caeiro. Daí ele morreu de rir o dia que um amigo escreveu para ele, falou assim, eu passei aqui no subúrbio e tinha lá uma farmácia A. Caeiro, deve ser parente do poeta. Depois ele deixou escrito que ele morreu de rir, né, porque ele tinha inventado isso, tem uma farmácia com o nome A. Caeiro.
né? Então, a abordagem biográfica, ela facilita pra caramba, mas ela emburrece pra caramba também, né? Esse é o problema. Tá? O que mais? Vamos lá. Quero ouvir vocês sobre tudo. A gente falei um monte de coisa aqui. Mais nada? Estão muito tímida, pô. Já estão acabando o curso, estão nessa timidez ainda. Pô, só 4 botaram a cara na janela. A Bianca falou um negócio ali, né? Ah, tá. Ah, não vi, desculpa, Bianca. A Érica não foi cantar. A Érica falou ambicioso, né? Não lê toda a obra, mas lê várias vezes, né? Cara, eu duvido que ele tenha feito isso várias vezes. Impossível, sabe? É muito tempo, cara. Não, o ponto é que não só lê várias vezes a obra do autor, mas lê o que ele leu. Tu tem que morrer e ser o cara. Não, tem que morrer e renascer várias vezes para quando dá tempo de fazer isso. Sem dúvida. Tá? A Bianca falou, as relações da intertextualidade com o próprio contexto também não, porque o espaço que Machado estava influenciou uma certa leitura diferente do próprio teatro shakespeariano, sem dúvida. Sem dúvida. E não é só isso, Bianca. Ele mostra isso. Você leu Dom Casmurro, não leu? Você lembra a leitura que o Bentinho faz do Otelo? É ridiculamente distorcida. Ele fala que a plateia aplaudiu quando o Otelo matou a Desdémona. Cara, esse é o momento mais trágico, mais desgraçadamente cruel da peça, tristíssimo. A plateia aplaudiu porque matou a adúltera. Pô, nunca, mentira desgraçada. O Bentinho distorceu, né? E então, claro que tem essa adaptação. É o Shakespeare do Machado, evidentemente, né? Tem alguma coisa tocando aqui que eu não sei onde é, mas enfim, azares. A Kátia já ouviu o quê, Kátia? A Kátia falou, já ouvi isso. Eu acho que era a história dos espíritos do pessoal. Ah, tá. A Thaisa pergunta, professor, Thaisa que fala mesmo, né? Professor, na tua opinião, tem espaço para que essa evolução da teoria literária se estenda para... Assim, sempre. A teoria literária tem que dar conta do que está sendo feito. Só que aí o embate é mais complicado porque você não tem referências de outras leituras, né? Mas, evidente, a teoria é usada sempre. Você não vai pegar uma obra feita hoje e vai ler ingenuamente, né? Você vai ter uma teoria pressuposta, vai ter um método pressuposto. E se você não explicita a teoria, não explicita o método, você vai ter uma leitura meio mambembe, certamente. Tá? Com certeza. Daí a importância dos estudos de metodologia, né? Estudos literários. É fundamental para a gente fazer a coisa direito. Né? Fundamentalmente é isso. Algo mais? Alguém mais? Quer dizer outra coisa? A Thaisa disse, então é que tenho visto autores bem recentes, de 2010 para cima, que têm conteúdos muito interessantes para se estudar. Sim. A leitura no Brasil. Sim, a leitura está cada vez piorando, né? Se comparar os anos 40 com agora, nos anos 40, a Saraiva lançava lá um livro do Ciro dos Anjos com 40 mil exemplares de início, em primeira tiragem. Hoje, um romance que venda 4 mil exemplares é um sucesso estrondoso de venda. 40 mil antes, 4 mil agora. A população do Brasil, eu acho que quintuplicou. Então, realmente é triste. É nosso dever, a gente trabalha com letras, a gente tem que investir muito em fazer as pessoas lerem. E quanto mais críticas que façam as pessoas olharem não para o crítico, não para o teórico, mas olharem para a obra, tanto mais a gente vai chegar perto disso. A gente tem que chamar atenção para a obra o tempo todo, para fazer as pessoas lerem, terem vontade de ler. Isso é o mais importante. Né? Até é isso? Tem alguns autores com umas opiniões bem complicadas, né? Assim, por exemplo, o Hemingway era machista. Quem? O Hemingway era machista. O Hemingway, sim. O Ezra Pound era fascista. Sim. Então, se for ver bem, não vai sobrar um. Não tem, o da engraçadinha, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues apoiou a ditadura, então... Sim. Só pôde apoiar quando o filho dele foi torturado barbaramente no Rio de Janeiro. Aí ele mudou um pouco a opinião. Né?
Mas sim, sim, até o Mallarmé, que era um professorzinho de inglês pacato e chatíssimo do interior da França, devia ter uma tara estranha lá também. Mas se você analisar bem, né, o Nelson Rodrigues tem uma frase, como todo, ele tem muita frase genial, era um filho da mãe, mas um grande escritor. Ele dizia assim, se todo mundo contar suas taras, ninguém cumprimenta ninguém na rua. Então, todo mundo tem o seu lado aí perverso, né? Se você analisar o escritor por aí, tem racistas, né? Não vamos ler nem Aristóteles nem Platão, porque é machista e racista, né? São escravagistas, além de tudo, né? Então, todo mundo tem as suas bobagens, quer dizer, não é por aí. A gente não vai tentar ler o autor através do escritor, né? Não vamos ler a obra pela biografia, né? Porque você pega um grande escritor, Céline, romancista maravilhoso francês, foi um antissemita desgraçado, colaboracionista dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um filho da mãe também. Só que é um grande romancista. A gente não é ingênuo a ponto de ler um cara desse e virar antissemita como ele. A gente tem discernimento, a gente consegue separar o joio do trigo, a gente consegue ver a grandiosidade da obra de Nelson Rodrigues e não vai virar machista, fascista que nem ele. Não precisa. A gente pode admirar o que é bom e jogar fora o que é ruim. A gente tem discernimento. O leitor não é burro, não é ingênuo nesse ponto, né? Pelo menos nesse ponto eu sou otimista. Eu acho que o bom leitor não é um escravo do que diz, do que fez o escritor, né? Mas é isso, moçada. Obrigado. Eu estava morrendo de saudade da aula, sério mesmo. E quero voltar logo ao presencial, se a coluna aguentar. Vamos ver. Obrigado pela chance de poder falar com vocês de novo, tá bom? Terça-feira temos aulas, 8h20, né? Terça, 8h20. Ok, então continuamos aqui. Mesma bate-hora, não, outra bate-hora. Diga, Érica. Vão ser todas síncronas, então, sim, agora? Sim. Tá? Vamos fazer assim. Gente, obrigado. Bom fim de semana. Descansem, aproveitem bem. Obrigado. Um abraço. Tchau.